A vida toma rumos pela junção do acaso e pela colisão de decisões próprias e de outros, navegando pelo mar incerto do destino. Cada onda nesse mar afeta o corpo e a alma de uma maneira, algumas lhe cobrindo com traumas que nunca mais serão esquecidos. Essa menina esteve em uma pilha de cadáveres. Esses homens junto dela estavam tão assustados quanto ela. Uns não tiveram opção, outros foram ali por suas escolhas. Nenhum deles sairia de lá sem as marcas eternas da guerra. Existem decisões que causarão impacto para toda a vida. Às vezes abatem a alma momentaneamente, às vezes a tolhem pouco a pouco, ou simplesmente derrubam as lágrimas no rosto e se tornam um fragmento eterno de tristeza cinzenta a ser carregada no coração. Foi assim com Ephraim Mattos, ex-Navy SEAL, cujas escolhas o levaram a abandonar a marinha norte-americana e a enfrentar as piores decisões de sua vida. Não é todo dia que um soldado dá um nome a um lugar dessa cidade da morte com um peso sincero em seu coração. Ephraim se tornou Navy SEAL pensando em conhecer o mundo, a entrar em ação e combater pelo seu país. Quando mandado ao Afeganistão, estava satisfeito por simplesmente pegar em armas e avançar sobre o inimigo como um dos últimos pelotões SEALs a ir para aquele país. Em uma de suas primeiras patrulhas, ele soube que foi metal e pólvora choverem sobre ele. Preso em uma posição de pouca proteção, ele viu quando o primeiro projétil bateu nas pedras à sua frente. Deitou-se sem poder atirar com precisão. Gritou com toda a força para os seus colegas: "Snipers!" E pela segunda vez a munição inimiga bateu nas pedras, levantando pedregulhos e o fazendo comer poeira. O terceiro disparo bateu entre suas pernas e ele viu que a morte estava perto. A CIA já havia avisado que havia snipers chechenos na área. Ephraim soube que o ceifador pairava sua atenção sobre ele. Ainda assim, a euforia se sobrepôs sobre aquela sombra. Atirou com sua M46 para conseguir pelo menos distrair o inimigo. Disparos empestearam o ar pouco tempo depois, com outros SEALs retribuindo fogo com fogo, e as aeronaves ADs trouxeram a ira do céu. Foi o primeiro combate em que apenas os reflexos do treinamento funcionaram. Não houve nenhuma das grandes decisões que gerariam tanto impacto na sua vida posteriormente. Seria uma memória marcante, mas não uma cicatriz no espírito. Tempos depois, estava em outra patrulha, e diante deles, a visão que mais chamou a atenção foi a de mochilas de crianças abandonadas. Desconfiados, os SEALs olharam para os objetos sabendo que qualquer peculiaridade era a diferença entre a vida e a morte no Afeganistão. E aquelas mochilas eram o presságio de sofrimento e indecisões. Eram bombas que foram desativadas sem o custo de vidas, mas pouco depois foram avisados por um camponês que o Talibã estaria ali, preparado para uma emboscada. Os SEALs sorriram entre si, com olhares que só tinham uma decisão em mente: reverter a surpresa, levando um jogo tão comum do Talibã contra eles mesmos. Quando o primeiro Talibã mostrou a cabeça procurando pelos inimigos, um disparo de granada rompeu seu olhar atento e o enviou para o paraíso. O tiroteio começou. Vidas tombaram e os SEALs foram pressionados a recuarem depois que um afegão aliado foi ferido. Correram para seus objetivos, carregando o companheiro, derrubando talibãs sob uma tempestade de diferentes calibres de AK. Ephraim estava em uma posição mais afastada durante o recuo quando houve silêncio total. De repente, tudo que surgiu na vila foram duas crianças correndo na direção dele. Ele as observou e então o presságio se fez presente. As mesmas mochilas. Olhou para os colegas e de volta para as garotas. Gritou para as meninas pararem enquanto apontava sua M46 para aquelas crianças com mochilas rosas nas costas. Elas choraram e continuaram andando. O dedo de Ephraim suava no gatilho, começando um movimento que só acabaria com uma parte de sua alma se desfazendo tão logo a pólvora explodisse na munição.
As crianças olharam, as lágrimas desceram abundantes e correram de volta para a vila. O alívio dentro do coração de Ephraim só não o fez baixar a guarda de vez por causa do treinamento. A imagem das meninas não foi a sombra que sua alma carregaria para sempre, mas forjou uma experiência que o fez pensar diferente. Duas crianças no meio da insanidade, carregando a morte enquanto o metal voava e pólvora se tornava parte do ar. Anos depois, quando seu contrato estava perto do fim, ele olhou para o papel que esperava sua assinatura e disse que não era o que precisava. Recusou continuar como SEAL, olhou para o mapa e viu uma zona de conflito que irradiava sofrimento. Iraque. Mosul. Entrou em contato com as pessoas de lá e ouviu que sim, eles gostariam de ter um Navy SEAL com eles. Vendeu casa, pegou dinheiro e partiu para o Iraque. Lá ele se encontrou com Sky e David, do Free Burma Rangers. Com eles foi para um posto avançado, onde começou a entender o mal que estava para acontecer. O mundo árido, a paisagem cor de areia e de tons marrons fariam parte de sua vida para sempre. Seu destino era Mosul. O Estado Islâmico era o dono da cidade. Uma população inteira era refém para que os terroristas não fossem bombardeados em seus esconderijos. Ephraim passou um mês fornecendo ajuda médica e medicamentos. Aconteceu que o exército iraquiano decidiu que já era hora de acabar com a presença do califado em Mosul. Aproximaram-se cada vez mais, com explosões e cadáveres tomando o deserto iraquiano. Uma das vilas diante deles era um desses locais, empesteada pelo Estado Islâmico que só esperava para arrancar a vida dos soldados que se aproximavam. Os oficiais iraquianos olharam para o Navy SEAL ali parado, carregando caixas de curativos e decidiram que ele tinha mais o que fazer. Entregaram-lhe um AK-47 e disseram: "Hora de fazer a limpeza, Navy SEAL." Ele pegou a arma, tão diferente das M4 ou HK-416, e avançou pela vila. Viu os soldados iraquianos progredindo em caos. Nada do movimento metódico para o qual o americano fora treinado. Ephraim continuou usando suas técnicas para começar a entrar em uma das casas. A munição 7.62 voou para dentro do recinto, afugentando os combatentes do Estado Islâmico lá dentro. Entraram para derrubar os inimigos e tudo o que encontraram foi um buraco para onde os ratos fugiram. David, ex-ranger das forças especiais, entrou primeiro. Ephraim foi o segundo naquela escuridão. Lançaram granadas à frente, avançando sem o equipamento usual de um Navy SEAL para combate na escuridão. Só uma AK-47, granadas e colete balístico. Encontraram apenas um beco sem saída e lá em cima um buraco que deveria ser alcançado por uma escada que não estava ali. Os dois americanos deram as costas e voltaram. Avisaram aos iraquianos que não havia sinal dos inimigos na casa. O exército agradeceu e deu comando para que o buraco fosse coberto de terra e pedras. Ephraim, Sky e David sentaram-se à noite enquanto as armas esfriavam e o sol já havia desaparecido no deserto. Uma série de explosões abafadas os tiraram de uma conversa trivial. O solo tremeu e o som abafado de granadas explodindo se difundiu na escuridão. Sem saída e esperança, os combatentes enterrados vivos decidiram pôr fim às suas vidas. Aquele destino cruel deixou Ephraim pensativo, mas não abatido. Aqueles eram homens cujas piores ações ele ainda veria nos próximos dias. Havia uma justificativa para o americano estar ali, para o que ocorrera no combate daquele dia. O objetivo era claro: derrubar pessoas que estavam semeando a morte em solo iraquiano. O califado do Estado Islâmico não deveria continuar de pé. O avanço continuou. Mosul precisava cair. Toda a força do exército se alinhou encarando a cidade. O terreno à frente era terra de ninguém. Quem ali avançasse veria a fúria inimiga mergulhando implacavelmente. Mas o Estado Islâmico não se moveria. Ele transformara toda a cidade em uma única armadilha. Era a teia mortal da aranha que aguarda pacientemente. O exército foi forçado a avançar. O mundo explodiu em rugidos de guerra. Rugidos ensurdecedores desafiavam a coragem e o bom senso. Morteiros, granadas, mísseis foram distribuídos em um festival de morte e violência.
Foram dias de combate. Ao entrar na cidade, os carros se tornaram armadilhas explosivas que extinguiam vida e coragem. Ephraim assistia dezenas tentando fugir desesperados, enquanto os insurgentes despejavam munição sobre eles. Fez o que pôde, atirou de volta junto de seus colegas voluntários, atraindo fogo para si. A poeira era levantada pelo metal mortal que arrebentava-se no chão perto dele. Enquanto isso, um máximo de civis escapava para trás das linhas do exército. Quando tudo acabou e a K-47 de Ephraim ainda esfriava o cano, ele parou para olhar o mundo desamparado à sua frente. Cadáveres, lágrimas, desespero. Para cada insurgente morto, 10 vidas civis foram levadas. A carne jogada na rua era alimento para animais abandonados. E esses mesmos animais serviam da única forma de aplacar a fome de gente mantida como refém em uma cidade do Estado Islâmico, onde os membros do califado haviam tomado toda a comida que tinham. A Cidade dos Mortos ainda não havia mostrado a Ephraim tudo sobre o significado de palavras como sofrimento, desamparo e morte. As asas negras do ceifador batiam sobre ele. Eram frias, mesmo do calor do deserto, quando ele finalmente achou que teria algum descanso. O anjo implacável voou pela cidade farejando uma tormenta de almas que desprendia de seus corpos. Ephraim notou isso depois que viu dezenas chegarem desesperados, feridos, muitas vezes sem condições de dizer uma palavra. Um pai caiu aos prantos, contando em meia lágrimas sem fim como a filha fora alvejada no rosto enquanto fugia. Tudo o que Matos pôde fazer foi ouvir e tentar estancar o sangue de feridas, sabendo que era impossível estancar a dor interior. Demorou para que o trauma fosse superado e as pessoas contassem sobre o ocorrido. Dezenas tentavam fugir da Cidade dos Mortos, mas Mosul era uma armadilha imensa. Ao passarem em frente a um hospital, o mundo se fez morte e pilhas de cadáveres foram formadas enquanto alguns conseguiram correr. O califado não deixaria ninguém fugir. A única razão dos civis escaparem de Mosul seria como mártires sendo escudos para os combatentes do Estado Islâmico. Ephraim e David tomaram uma decisão. Precisavam procurar por sobreviventes. Eles encontraram corações ainda batendo e olhos assustados junto a uma pilha de destruição. Uns poucos desses sobreviventes estavam presos ou escondidos sob cadáveres. Uma menina tentava se misturar às roupas da mãe morta. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, bebês. Ninguém fora poupado. Ephraim chamou para os sobreviventes virem para a proteção. Homens e crianças não responderam. O abraço da morte os mantinha paralisados. Desesperados, os voluntários voltaram até os iraquianos. Foi um dia completo de negociação para encontrarem quem os levaria até o local com cobertura suficiente para resgatarem aquelas pessoas. O calor do deserto ardia em pleno verão e cada segundo era um pouco de areia a menos da ampulheta da vida daqueles sobreviventes. Um piloto de tanque se voluntariou. Convenceram os comandantes iraquianos. Os americanos disseram que soltariam bombas de fumaça em frente ao hospital. Daria certo. Era perigoso, mas haveria proteção suficiente. Não era como nos tempos de Navy SEAL, com apoio aéreo com A-10, assistência médica pronta para chegar em um Chinook, mas era o que tinham naquela situação. Voltaram para perto da colina de cadáveres, protegidos pela fumaça. Os insurgentes viam apenas vultos e atiravam a esmo procurando algo. Ephraim percebeu com tristeza que demoraram demais para chegar ali. Das 3 crianças sobreviventes, agora 2 haviam falecido. David correu sob fogo, e não fosse o ceifador, inebriado com tanto fedor da morte espalhado por Mosul, ele teria o levado. O ex-ranger voltou com uma criança no colo. Os outros puxaram 2 dos homens, improvisaram uma máquina para segurar pessoas tão debilitadas. Agora a única escolha era voltar. A cortina de fumaça se desfazia e o tanque recuava sobre eles sem ter como se comunicar. As esteiras eram ao mesmo tempo proteção e um novo inimigo. Eles puxaram os homens resgatados com toda a força que tinham. Então um deles escorregou pela máquina improvisada. Tombou no chão diante de Ephraim.
As esteiras do tanque se aproximavam deles. O Navy Seal pegou e o puxou com toda a força que tinha. Tirou da frente das esteiras, mas ele acabou fora da linha de proteção. Ephraim teve que tomar uma decisão naquela hora. Viu nos olhos do homem o pedido de ajuda e clemência, a ânsia de viver. Mas tudo o que pôde responder foi: desculpa. E o soltou enquanto via os projéteis voando. Aquele olhar, aquelas últimas palavras foram lâminas que apunhalaram a alma do Navy Seal. Quase lhe arrancaram um pedaço de seu ser. A letargia que o tomou teria sido sua morte, atropelado pelo tanque, mas então algo lhe fisgou a perna. O disparo lhe arrancou sangue e o jogou no chão. Imediatamente voltou a si, com a alma respirando, recuperada da punhalada pela dor sofrida na carne. Recuou mancando juntamente com os outros até finalmente chegarem a uma posição final. Havia um campo de morte a ser cruzado. O sangue lhe deixava assim como as esperanças. Precisava avançar para o outro lado, enquanto disparos de tantos calibres vinham para arrancar as almas da carne. Ephraim olhou para David com a menina no colo, para os colegas carregando o último homem resgatado, e viu que a esperança ameaçava os deixar. A perda de sangue e o calor tornavam cada vez mais difícil raciocinar. Então ele correu. Correu como nunca, torcendo para que tanta morte no dia ainda mantivesse o anjo da morte distraído com a dança dos espíritos na cidade dos mortos. Quando Navy Seal escorregou no meio da corrida, ficou sujeito a um tiro preciso, mas não foi isso que lhe acertou. Ele se recuperou ao ponto que os olhos se deparassem com outro gol. O ceifador não o levou, mas lhe deixou um presente macabro. Seus olhos se depararam com uma menina com a perfeita descrição feita pelo pai, que chegara em prantos pedindo ajuda. Caída e quebrada, moscas sobre o rosto, alvejada por um desconhecido. Era o golpe preciso que geraria uma cicatriz cinzenta e eterna na alma do Navy Seal. Ephraim continuou a corrida desesperada, parando apenas quando encontrou os iraquianos e pediu por apoio. Então ele tombou e as lágrimas desceram. Essas lágrimas eram o sangue do ferimento que seu espírito teria para sempre. A parte cinzenta que carregaria, a memória eterna daquele rosto quebrado, vítima desconhecida da cidade dos mortos. A mais perfeita síntese de todas as escolhas que fizera e um símbolo do que era a guerra. No hospital, ele viu ao menos a menina que salvara. Nenhuma palavra pôde trocar com ela. Nenhum nome conseguia. Foi tempos depois que finalmente a reuniram com os familiares ainda vivos. Ephraim guardaria para sempre aqueles momentos em vida. Foram muitas decisões que o levaram até ali. Todas tiveram um preço, pois nenhuma escolha existe sem uma perda de um caminho que foi recusado, um destino que foi negado. Não raro, as decisões de fazer o bem geram um custo alto à alma. Mas o bem não é fácil, e a recompensa de uma boa ação nem sempre é para si mesmo. Quando o certo é feito e o custo é pago, às vezes o maior lucro está em ver o sorriso de outra pessoa. A organização de Ephraim Matos, a Stronghold, mantém seus trabalhos em outras partes do mundo. Um modo de aliviar a tristeza que carregaria para sempre de tudo que vira em Mosul, a cidade dos mortos. Qualquer um pode ajudar a Stronghold ou outra organização como a Free Burma Rangers com ajuda humanitária. Os sites estão nos comentários fixados. Gente, terminamos então mais um relato, e esse relato escrevi para demonstrar qual é o preço da guerra. Aqui no canal a gente fala muito de guerra, óbvio, né? É o tema do canal, mas a gente precisa sempre ter em mente que a guerra tem um preço, e o preço é muito caro, e principalmente para os civis que estão sujeitos a ela. Pessoas inocentes, crianças, velhos, homens e mulheres que nada tem a ver com o assunto, ou com as decisões políticas, ou muito menos com os anseios e o sofrimento dos soldados que estão vivendo naquele momento. Também mostra o tanto que é difícil tomar certas decisões. A decisão que o próprio Matos teve naquele momento de ou abandonar aquele homem, ou ficar juntamente com ele exposto à esteira do tanque, ou ainda a todos os disparos que estavam na área que não era coberta mesmo pelo blindado,
foi uma decisão extremamente difícil. Ou os dois morriam, ou pelo menos ele sobrevivia. Carregar isso na alma não deve ser nada fácil. Principalmente enxergando aqueles olhos que pediam ajuda em mim. Bom, então fica aí esse recado, esse relato. Espero que tenham gostado mesmo do texto. Espero que tenham gostado também da edição, né? Como eu falo sempre, esses vídeos costumam muitas vezes ser desmonetizados pelo YouTube, com muita frequência. Quando o vídeo é desmonetizado, ele perde muito impacto e muito da distribuição no YouTube. Então o que eu peço para vocês é, deem um like, comentem, compartilhem para poder me ajudar aí, tá? Se puderem, se tiverem condições, cliquem no botão valeu para ajudar ou avaliem se tornarem membros do canal, porque, como eu sempre digo, esses vídeos dão muito trabalho de serem feitos, exige muita pesquisa, exige muita coisa, também não é fácil de editar, tá bom? Muito obrigado às pessoas que já são membros do canal, que colaboram comigo aqui, as pessoas que compram os pets com frequência, né, os pets que eu produzo para Airsoft, ou para quem gosta de colecionar pets mesmo. Muito obrigado às pessoas que compram, que isso me ajuda bastante também, tá certo? E é isso aí, gente. Um abraço para todo mundo.